melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Quinto sinal marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia, excelente terça-feira a você que está com a gente pela nossa programação que desde cedo deixa você por dentro de tudo o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo e que a partir de agora abre também destaque para o que acontece pertinho da gente, as principais notícias da região metropolitana de Campinas, do interior de São Paulo, do estado do Brasil e do mundo, aqui em FM 85.7. Muito bom dia a você que ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, sempre às 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã é a sua companhia e também o seu espaço para informação, prestação de serviços, para a sua opinião. Nós falamos direto dos estúdios no Jardim São Gabriel, em Campinas. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço pela sua audiência e comigo aqui nos nossos estúdios, levando para você o som em FM 85.7, pelas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e as imagens que você confere no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estão na mesa de som o Danilo Capucci, na central técnica o Leandro Lopes, com a coordenação técnica do Gil Kleber. Ô diazinho feio, hein? Que terça-feira, bem com cara de inverno, já está chegando a estação mais fria do ano, as temperaturas baixaram, a chuva chegou e parece que não amanheceu. Cadê o sol? Não deu as caras ainda direito? Daqui a pouco a gente vai saber como fica o tempo para os próximos dias em toda a nossa região, tempo e temperatura, mas já adianto que não tem muita expectativa de mudança, pelo menos ao longo desta terça-feira. Ainda não saiu de casa? Então se agasalhe. 16 graus e meio neste momento. Tá sem guarda-chuva? Então dê um jeito de arrumar, porque a umidade relativa do ar está em 98% e tem previsão de mais chuva ao longo do dia. O Manhã Bandeirantes traz para você um giro de como está o trânsito para quem circula pelas ruas, avenidas, rodovias que cortam a nossa região. Com chuva, visibilidade está comprometida em muitas rodovias, tá difícil enxergar 2 palmos à frente. É preciso reduzir a velocidade, é preciso ter cautela e ter atenção redobrada para quem está na rodovia Dom Pedro I. Um caminhão em pane mecânica, neste momento, ocupa a faixa da esquerda da Dom Pedro I, próximo ao quilômetro 144. É o final da Dom Pedro, já praticamente no entroncamento com a rodovia Anhanguera. Isso provoca lentidão neste momento. Se você está parado no trânsito da Dom Pedro, a explicação é essa. Tem um caminhão quebrado na faixa mais à esquerda. A faixa da esquerda é para quem vai seguir para a rodovia Anhanguera, sentido Americana, sentido Limeira. Então o trânsito está sendo desviado para a faixa 2, isso gera uma certa confusão de quem precisa voltar para a faixa da esquerda e a concessionária está monitorando e sinalizando também aos motoristas que passam pelo local. Na pista contrária,
também tem trânsito lento na altura do trevo de Barão Geraldo. Aqui por excesso de veículos, também pela chuva que cai neste momento e que traz também a baixa visibilidade como um dos fatores para a redução de velocidade. Fluxo carregado também na rodovia Dom Pedro I, entre os quilômetros 122 e 129, na chegada ao trevo da Leroy Melim. Foi registrado mais cedo um acidente sem vítimas nesse trecho, no quilômetro 123. Ali, ainda em Valinhos, isso aumenta também a lentidão no trecho e em boa parte da rodovia Dom Pedro I, que segue com pistas molhadas. Não é diferente também na rodovia Anhanguera e no sistema Anhanguera Bandeirantes nesta manhã de terça-feira. Trânsito mais carregado do que o normal em trechos que tradicionalmente apresentam lentidão, como a passagem por Jundiaí pela rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, desde o bairro Engordadouro até a Vila Hortolândia, 4 quilômetros mais ou menos de lentidão por excesso de veículos. Na rodovia dos Bandeirantes o trânsito está fluindo melhor. Vai sair em direção a São Paulo ou cidades no sentido capital paulista, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. Se for a Jundiaí, você tem que entrar pela rodovia Dom Gabriel. Ela também está congestionada. Então, se o seu destino for Jundiaí e Louveira, a Anhanguera ainda é a melhor opção. Se você for adiante até São Paulo, opte pela rodovia dos Bandeirantes, que tem melhores condições neste momento ao motorista. Pelas ruas de Campinas, trânsito mais carregado do que o normal em alguns locais da região central da cidade. Caso, por exemplo, da rua Irmã Serafina, a pista à esquerda mais carregada e até praticamente o entroncamento ali à frente com a General Osório. Ainda nesta manhã, Francisco Glicério também com trânsito carregado em praticamente toda a sua extensão, desde a Moraes Salles até, chegando a Moraes Salles, né, vindo no sentido contrário, o trânsito já começa ali próximo à maternidade, ali próximo a pouco antes da Orozimbo Maia, bem no começo da Glicério mesmo. Então, cortando a Orozimbo Maia, o motorista já enfrenta a lentidão e segue até o entroncamento com a Moraes Salles. Aí depois, seguindo da Moraes Salles até Aquidaban, trânsito na Glicério já normalizado. Não é por acidente, não é por nenhum problema na via, é realmente o excesso de veículos. Quando chove também, quem tem um carro particular que pensa duas vezes antes de colocar para rodar, hoje é o dia que muito provavelmente optou pelo transporte próprio em função do transporte público. Às 10h06, já que estamos falando de trânsito, já que estamos falando de veículo, tem novidade quanto ao preço dos combustíveis. O preço da gasolina vai cair a partir de hoje. Mas a gente precisa explicar direitinho o impacto disso para o nosso bolso. A Petrobras anunciou o corte no preço da gasolina em 5,6%. Esse preço é para as distribuidoras. Então, o valor da distribuidora para o tipo de combustível considerado puro é de R$ 2,85. Mas a gente não consome esse combustível puro. E eu não estou nem falando de posto picareta que faz adulteração, não. Estou falando da lei que permite a mistura do etanol junto à gasolina. O Guilherme Oliveira está conosco para explicar melhor essa conta e a gente entender, afinal de contas, qual será o impacto diretamente no nosso bolso e a partir de quando a gente começa a pagar mais barato. Muito bom dia para você, Guilherme Oliveira. Bom dia para você, para quem nos acompanha, que nem hoje esse reajuste chega na bomba final para o consumidor. A partir de amanhã, só de acordo com o Sincopetro, que é o sindicato que representa os postos de combustíveis aqui em São Paulo, vamos explicar como funciona toda essa cadeia produtiva para quem está nos acompanhando entender o preço final que vai pagar ali na bomba. A Petrobras anunciou então uma queda de 17 centavos no litro da gasolina tipo A, mas a gasolina que a gente compra nos postos é a gasolina tipo
C, porque tem a mistura com o etanol de 27%. Então, por causa dessa mistura, a queda de 17 centavos já passa para 12 centavos, ou seja, só nessa brincadeira de mistura de gasolina com etanol, a gente já perde 5 centavos. Só que desses 12 centavos, pessoal, cada cadeia tem a sua margem de lucro. A refinaria vende para a distribuidora e a distribuidora então passa para o posto de combustível. A distribuidora tem a margem de lucro dela e, por fim, cada posto também tem autonomia para colocar um preço ali do litro dessa gasolina. Então, na bomba, no preço final, a gente deve pagar cerca de 9 centavos a menos por causa desse reajuste anunciado pela Petrobras. Mas os postos precisam comprar a gasolina com um novo valor para depois repassar aos consumidores. E como eu disse, essa queda só deve ser sentida amanhã nos postos aqui em São Paulo. E só mais um destaque aqui, meus amigos, falando de São Paulo, da zona oeste da cidade, tempo fechado, começou a garoar por aqui, uma água um pouquinho mais grossa agora garoando forte por aqui em São Paulo, pessoal. Bem, orientação do Guilherme Oliveira para você que for à capital paulista. Quando chove em São Paulo, para congestionar não custa muito. Então, obrigado também ao Guilherme, orientando você que está no trânsito, nos dando carona em FM 85.7. Redução de 5,6% no preço da gasolina para as distribuidoras. Redução esperada, portanto, de 12 centavos até 12 centavos no litro da bomba. Mas o Guilherme explicou muito bem como funciona essa cadeia. E a redução também não é maior porque tem muita distribuidora que é privatizada e não repassa a redução ao consumidor final. Quem vai explicar um pouco melhor para a gente o impacto direto, porque os donos dos postos também compram numa etapa intermediária, é o Emílio Martins, que é presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. A gente vai entender um pouco melhor o impacto direto na redução do preço da gasolina para o começo da ponta, lá no início nas distribuidoras. A Petrobras acaba de anunciar uma redução no preço da gasolina A em 17 centavos na imprensa. É óbvio que nós esperamos sempre com muita ansiedade notícias dessa natureza, porque o que nós queremos é vender a gasolina com o preço mais em conta possível, né? Agora, nós vamos ter que aguardar as distribuidoras, porque o posto de gasolina não compra gasolina da refinaria. Nós compramos gasolina das distribuidoras. Quem recebe esse reajuste são as distribuidoras. E ele vai impactar no preço da gasolina A. Só que a gasolina A, a gasolina C que a gente vende nos postos, tem 27% de anidro. Então, eu acho que o impacto dessa redução deverá ser entre 10 e 12 centavos. E assim que os postos receberem este reajuste, este desconto nos seus preços, tenho certeza absoluta, rapidamente irá para as bombas, porque o mercado é muito competitivo. Eu só espero que as distribuidoras repassem na integralidade essa redução de preço que vão receber da Petrobras. Esse Emílio Martins, presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Às 10 horas e 12 minutos, conta pra gente pelo WhatsApp se você já encontrou o combustível mais barato. Difícil isso já ser sentido hoje pelo consumidor, mas se for o caso, conta pra gente se você já teve essa experiência favorável, que é rara nesse país a gente ter um dia que fala, nossa, redução de algum tipo de custo. Mas aí, você sabe, né? É uma no cravo, uma na ferradura. A gente vai ter a gasolina mais barata a partir de hoje. Legal, mas a conta de luz vai ficar mais cara. O Brasil está operando em bandeira vermelha nesse período em que as chuvas são mais raras de acontecerem. A Olivia Freitas vai trazer uma reportagem explicando pra gente os motivos da gente sair da bandeira amarela, que já tinha encarecido o custo da energia elétrica, agora para a bandeira vermelha. E ela conversou com a Andréa Ângelo, economista, que fala sobre o impacto também desse anúncio. Para o consumidor, o sinal é de alerta. Economizar, né? Gastar menos, né? É difícil. É difícil mesmo. Às vezes esqueço a televisão ligada. Às vezes esqueço, por exemplo, outro equipamento ligado.
A partir deste mês, começa a valer a bandeira vermelha patamar 1. Isso significa um aumento de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Pelos cálculos da distribuidora Enel em São Paulo, significa que uma conta de luz de cerca de R$ 100, incluindo impostos na bandeira verde, ficaria em torno de R$ 5 mais cara. Isso faz diferença? Faz muito. Porque a gente poderia comprar outras coisas, né? Aí eles colocam essa tarifa, esse aumento, aí já sai do nosso bolso. É muito relevante para a inflação. Pesa na cesta do consumidor quase 4% no mês. Só perde para o item gasolina, que é quase 5%. O último acionamento da bandeira vermelha no primeiro semestre foi em 2021, quando o Brasil enfrentou uma grave crise hídrica. No ano passado, esse adicional só foi cobrado em setembro. E o acionamento da bandeira vermelha no fim do primeiro semestre, juntamente com o início do período de estiagem aqui no Brasil, preocupa. É que mais da metade da energia elétrica consumida no Brasil vem das hidrelétricas. E é para lá que as atenções se voltam. A quantidade de água disponível nos reservatórios e rios que abastecem as hidrelétricas está abaixo da média em todos os subsistemas. A situação é mais preocupante no sul, onde o nível de armazenamento não chega a 40% da capacidade total. O desafio para isso é a gente conseguir diversificar, não significa só ter outras fontes, mas reforçar o sistema de transmissão, que é o que pede, né, a adição de eólica e solar, e a gente poder ter uma blindagem maior nesse período seco. Quinto sinal marca 10 horas e 15 minutos, portanto, uma boa notícia, uma notícia ruim, assim a gente vai tocando a economia nossa do dia a dia. A nossa equipe de reportagens está a postos para girar as informações para você que está conosco em FM 85.7 acompanhando esta edição do Manhã Bandeirantes. A Polícia Civil investiga uma dupla que saía da capital paulista para aplicar golpes em bancos aqui da região. Esses dois homens ficavam em agências menos movimentadas, em dias como finais de semana, feriados ou fora do horário bancário, quando o número de clientes é menor dentro da agência, e ficava ali se passando por funcionário em alguns casos ou cliente em outros nos caixas eletrônicos. Quando percebiam que algum idoso estava tendo dificuldade ou alguém não tinha intimidade com o equipamento, seja para colocar a biometria, seja para fazer uma transferência, para fazer saque, eles se ofereciam como pessoas boas, caridosas, que queriam apenas ajudar. Na verdade, era assim que eles tiravam dinheiro dos correntistas. Só que a dupla terminou presa depois de uma perseguição em Paulínia. A Guarda Municipal conseguiu monitorar o carro que eles usavam e já sabe que de Paulínia, onde eles fizeram uma vítima, eles iriam para Cosmópolis. E tem a suspeita, agora a Polícia Civil de Paulínia, que em Campinas também foi aplicada essa mesma modalidade de crime. O repórter Everton Ramos traz os detalhes do que foi essa prisão e novidades também na entrevista que fez com o inspetor Mendes da Guarda Municipal de Paulínia. A fuga cinematográfica foi registrada do alto por um drone. Os suspeitos estão no carro vermelho. Eles não obedecem à ordem de parada e fogem em alta velocidade por ruas e avenidas movimentadas de Paulínia. Em um dos momentos, o carro conduzido pelos criminosos quase bate e fica entre um outro veículo e um poste. Eles usam o acostamento para se livrar do trânsito. E quando percebem uma das viaturas na cola, se arriscam pelo canteiro central e até mesmo na contramão. Até que perdem o controle e batem o carro na lateral de uma viatura. No carro, quase R$2.000 em dinheiro é apreendido. 1.200 de um homem de 58 anos, vítima do golpe aplicado pelos criminosos dentro dessa agência bancária. Eles andam pelas agências, procuram pessoas idosas que têm mais dificuldade de usar o caixa eletrônico e oferecem ajuda por ali e na distração das pessoas acabam sacando dinheiro e saindo. A dupla, que é da Zona Norte de São Paulo, confessou o crime e disse que saíam da capital paulista para cometer esses golpes aqui nas cidades do interior de São Paulo. Após Paulínia, eles já tinham como alvo um outro banco na vizinha Cosmópolis. Os dois foram presos em flagrante e são investigados por outros crimes.
Hoje pela manhã já estava um senhor lá pela delegacia também, que é de Campinas, sofreu um golpe lá em Campinas e veio para Paulínia para fazer o reconhecimento, para ver se reconhece eles, como na prática, e lá em Campinas levou uma média de R$4.000. O carro usado na ação foi apreendido. Ele é da irmã de um dos suspeitos. O caso foi registrado como tentativa de furto na delegacia de Paulínia. Se for o caso de você ter sido vítima de algum golpe, se for o caso de algum conhecido seu, você pode procurar a delegacia de Paulínia e assim também fazer esse reconhecimento. A delegacia de Paulínia fica na Avenida José Paulino, número 1406, no bairro Nova Paulínia. É uma das principais entradas da cidade, uma das principais avenidas do município. Você vai ver a delegacia ali, um prédio próximo a alguns outros estabelecimentos comerciais. Então, Avenida José Paulino, 1406. Se você foi vítima de uma dupla que tentou se passar por funcionário de um banco, e aí são várias as agências que foram vítimas, tá? Então não era especificamente em um banco, em uma empresa específica, mas sim em agências que eles entendiam que poderia ter baixa movimentação e a possibilidade, assim, de aplicar o golpe sem serem flagrados. Repetindo, Avenida José Paulino, número 1406, bairro Nova Paulínia, na cidade de Paulínia, é o endereço da delegacia que está responsável agora por essa apuração. Às 10 horas da manhã e mais 20 minutos, em Campinas, tem operação sendo realizada nesta manhã de terça-feira por parte da Polícia Federal, mais uma. Agora, tendo como alvo um aposentado de 58 anos, suspeito de aliciar crianças pela internet. Ele foi preso na Vila Castelo Branco e a operação também passa, neste momento, por outros endereços em Campinas, com mais 3 mandados de busca e apreensão e também um na cidade de Bragança Paulista. O aliciamento acontecia através do aplicativo Snapchat. Tem mais um homem preso, ele tem 46 anos, também morador em Campinas, bairro é a Vila Industrial. Vila Industrial é onde acontece esse segundo mandado de prisão. A Polícia Federal vai, depois dessa execução, seguir com a investigação. Porque, na verdade, o mandado de prisão era contra um dos suspeitos, esse de 58 anos. O outro era um mandado de busca e apreensão. Mas na hora de recolher os materiais que estavam autorizados pela Justiça por serem parte dessa investigação, foi encontrado produto pornográfico envolvendo crianças. Por isso, a prisão em flagrante. Em Bragança Paulista foram apreendidos 2 celulares que vão para a perícia, mas o suspeito naquele momento não foi levado como um preso em flagrante, não foi encontrado o material imediatamente. É possível que muito desse material tenha sido armazenado em nuvem ou esteja apagado, mas a polícia tem conhecimento e técnica para conseguir recuperar tudo que achavam que tinha sido limpo dos aparelhos. Esses são crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o compartilhamento e o armazenamento de material com conteúdo de abuso sexual infantil. A pena máxima somada dos 2 crimes pode chegar a 13 anos de prisão. É mais uma etapa da Operação Mão Protetora, que vem fiscalizando crimes sexuais que não têm fronteiras pela internet, mas têm uma origem. Que podem, na cabeça dos criminosos, estar sendo protegidos por um IP alterado, por uma falsa sensação de que a internet é terra sem lei, mas não é. E por isso, mais uma etapa da operação agora chegando também à cidade de Campinas e com suspeito também em Bragança Paulista. 10 da manhã, 22 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós seguimos com as informações nesta terça-feira, inclusive com a aguardada previsão do tempo, porque essa chuva de hoje pegou muita gente de surpresa. Manhã Bandeirantes.
Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Anvisa proibiu a venda, fabricação e distribuição de 3 marcas de pó para preparo de café, conhecido como café fake. Os produtos são das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial. A Anvisa explica que tomou a decisão devido à presença de ocratocina A nos cafés fakes. Essa substância é imprópria para o consumo humano. A toxina é produzida por fungos e pode contaminar alimentos como cereais e café, podendo causar doenças renais. As marcas já haviam sido desclassificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em março, por serem impróprias para consumo. A Anvisa também identificou matérias estranhas e impurezas, alegando que estão denominadas incorretamente no rótulo como polpa de café e café torrado e moído. Também foi identificada a contaminação no produto acabado, indicando falhas nas boas práticas no processo de seleção de matérias-primas, produção e controle de qualidade do produto acabado. Além disso, a Anvisa alerta para a denominação errada por induzir o consumidor a comprar o produto achando que é café de verdade. Agora, todos os lotes devem ser recolhidos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado e um ótimo dia a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando nesse momento com o nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV, portal bandmulti.com.br, na multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que traz nesse espaço a discussão a respeito de o que de mais importante acontece na economia no interior de São Paulo, de como as empresas, de como os negócios por aqui também movimentam a economia em todo o país. E hoje, nosso convidado aqui direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad é Alexandre Bassoura, publicitário, fundador, CEO e estrategista criativo da Audaz, eleita a agência do ano pelo Media Festival. Alexandre, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui dentro do nosso Band Negócios. Sou eu que agradeço. Que demais estar aqui, muito feliz. Vamos embora bater papo. Como tem sido a mudança na publicidade? Você já é um nome experiente nesse mercado, mas dá para dizer que nesses últimos anos para cá, com o crescimento das redes sociais, com o fortalecimento de multiplataformas, a publicidade tem uma cara nova também? Tem uma cara nova do ponto de vista técnico, não tem uma cara nova na essência, que é tratar de pessoas, né? A gente continua aqui, existindo, tudo que a gente faz é para as pessoas, né? Então, como eu tenho esse olhar e sempre tive muito orientado para quem a gente está se comunicando, a transformação do tempo veio com a tecnologia, não é? As plataformas de redes sociais, por exemplo. Então, eu sempre fui assimilando muito bem essa transformação, mas sempre olhando para a ponta, que são as pessoas com quem a gente está conversando. Então, eu diria que apesar de todas essas transformações, na essência nada mudou, porque a gente continua falando com pessoas. Você, nos últimos 25 anos, participou de campanhas de grandes empresas do Brasil, da América Latina como um todo. As empresas também têm essa ideia de que a essência de como vender a sua marca, mesmo com as novas plataformas, essa essência também não mudou? É muito fácil a gente se seduzir pela tecnologia, né? A gente vive esse momento de inteligência artificial. Uau, a inteligência artificial veio para solucionar, ela vai tirar os nossos empregos, ela vai fazer tudo sozinha. Não é verdade. Continua sendo as pessoas a peça fundamental, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial dá todas as respostas. Quem é que faz as perguntas? Então, para os clientes é importante esse trabalho de entender qual a nossa essência, que é falar de pessoas. A gente não pode ser especialista em tecnologia e deixar de ser especialista em pessoas. Então, quanto mais tecnológico a gente vai se tornando, e é um caminho irreversível, esse é um dos princípios da tecnologia, né? Ela é exponencial, a gente vai cada vez mais ter tecnologia na nossa vida. Quanto mais tecnológico nós nos tornamos, mais biológicos a gente precisa se lembrar que nós somos. Não é? Nós somos seres de sentimentos, de carne e osso, né? Que chora, que se emociona, que deseja. Então, eu acho maravilhoso tudo isso. Eu sou um super adepto de tecnologia e explico muito para os clientes que a gente não pode esquecer a essência do nosso business, que são pessoas. Nath Lucchesi, nós recebemos aqui nessa edição do Band Negócios Alexandre Bassoura, publicitário, fundador, CEO e estrategista criativo da Audaz, convidado desta edição. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Uma coisa que eu acho que mudou muito é que hoje nada se cria, tudo se copia. Numa era onde tudo se copia, como ser autêntico? Como vender com autenticidade? Que ótima pergunta.
A autenticidade tem a ver com verdade, certo? Tem a ver com o que de fato a gente está dizendo, ou por que a gente está se comunicando. E se a gente está se comunicando e se o que a gente está dizendo é uma verdade, a verdade naturalmente leva à autenticidade. Então, pessoas que fingem ser ou que parecem ser, isso vale para influenciadores, isso vale para comunicadores, isso vale para marcas. Marcas que fingem ser alguma coisa, elas com certeza terão problemas, porque em algum momento elas serão desmascaradas. Isso vale para todo o contexto, né? De novo, marcas, influenciadores, seja o que for. Então, essa essência da verdade é que leva à autenticidade. Então, para ser autêntico tem que ser verdadeiro. Então, se você estiver dizendo alguma coisa que você não acredita, as pessoas vão sacar isso. Ou na sua vida isso vai ser identificado. Então, autenticidade tem a ver com verdade, né? Quais são as nossas verdades, afinal de contas? E nessa linha de muito se copia, pouco se cria, existe o fenômeno das trends. Trend é quando algo viraliza na internet, seja uma piada, seja uma frase, seja um meme, seja uma dança, e que aí todo mundo faz a sua versão. Quando vale a pena, na sua opinião, uma marca também entrar numa trend? E que momento você olha e fala, não, isso não é para o tipo de público que a gente quer alcançar? Essa é uma característica também interessante, assim, as trendings são muito rápidas. Então, a gente, por exemplo, se eu perguntar a vocês assim, qual foi a trending do mês passado, a gente não vai se lembrar. Da semana passada, talvez a gente se lembre. Dessa semana, a gente sabe. A gente tem que usar isso se tiver aderência, se tiver conexão, se tiver sentido com a marca, ou mesmo o sentido oposto, porque você pode brincar com isso, né? Você pode se divertir com isso. Tem que ter muito cuidado com entrar na dança. Se você foi convidado para entrar na dança, é legal. Se você não foi convidado para entrar na dança, pense bem antes de entrar no salão, porque isso pode dar errado. Então, você tem que ficar sintonizado. Se fizer sentido, manda brasa, divirta-se, porque semana que vem todo mundo vai esquecer. Agora, se você fizer alguma coisa errada, pode ser que isso perdure, porque o erro também é uma coisa que gera outras trendings, né? Essa é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala sobre viral, né? Sobre buzz, né? Sobre trendings, elas se constroem com as pessoas, né? Então elas vão se transformando, e às vezes uma gafe pode gerar outra trending e assim vai, então tem que tomar cuidado. E as pessoas, elas não entendem, principalmente os donos das marcas, que não é no primeiro dia de publicidade, não é no primeiro mês de publicidade, de veiculação, que as vendas vão alavancar, que vai ser aquela loucura. Como que você consegue explicar isso para uma pessoa que começou ali nesse meio digital, que não é no primeiro dia, que é um trabalho, que é um funil de vendas, que é um processo? Sim, é um processo, é uma constância de propósitos. Sim. Uma coisa fundamental, assim, ó. Eu falei, concatenando aqui coisas que eu já disse, né? A verdade gera autenticidade, entender de pessoas. E aí você fazer um projeto que é um projeto constante, não é um projeto efêmero. Se você pensar no agora e resolver o agora, e amanhã, e depois amanhã, e o mês que vem, assim, você precisa acompanhar. E outra coisa importante de você ter constância é porque a vida vai se transformando, as pessoas vão se transformando, portanto você precisa acompanhar essa transformação. Então, comunicação, essa é uma virtude talvez natural do processo de comunicação. A gente precisa fazer o todo o tempo, a gente precisa se comunicar a toda hora, né? Então nada é efêmero na comunicação, você tem que fazer algo com substância, com constância nos seus propósitos. Nós estamos conversando com Alexandre Bassoura, publicitário, fundador, CEO, estrategista criativo da Audaz, eleita agência do ano pelo Media Festival, que é a maior premiação do mercado publicitário do interior. A Audaz, que foi criada em Nova Odessa, aqui na região metropolitana de Campinas, que está crescendo a cada dia, conseguindo novas marcas, conseguindo novos parceiros, e tem uma das principais montadoras do mundo, que é a Hyundai. Como é que foi essa trajetória para chegar a ter uma parceria com uma empresa que também quer muito investir no Brasil? Orgulhosamente de Nova Odessa. Hoje a gente está com a operação em São Paulo, a nossa sede lá, mas eu digo que assim, eu nunca vou me esquecer de onde eu vim, de onde eu sou, que é aqui do interior, de uma cidadezinha pequenininha.
Chegar até essas grandes contas foi o processo. Então, eu também sou uma marca, né? Eu também sou uma empresa, assim como os meus clientes são empresas. Eu também sempre tive, desde o princípio, essa noção do que eu queria fazer, de como eu queria fazer, de que maneira eu queria me tornar uma grande agência, mesmo estando em Nova Odessa, podendo estar em Nova York. Eu sou tão bom quanto uma agência em Nova York, mas eu nasci em Nova Odessa. E ok, né? Vamos nessa, é possível. Então foi exatamente com essa clareza, e não é fácil, não é? Para você ter uma empresa de alta performance, exige muito. Não é? Exige estudos, exige dedicação, exige resiliência, não é? E aí as coisas vão acontecendo no seu tempo, né? Eu não teria uma conta como a Hyundai no primeiro ano da empresa. Né? Eu precisaria passar por tantas coisas que eu passei, vivenciar tantas experiências e ter tantos clientes incríveis que acreditaram em mim no início da minha jornada para poder hoje ter uma conta como a Hyundai e contribuir com essa companhia aqui no Brasil e na América Latina, como a gente tem contribuído. Bom, citei a Hyundai, mas tem outras empresas como o CPFL Energia, Johnson & Johnson, Pacaembu, Bosch, empresas que estão no imaginário popular, empresas que todo brasileiro conhece, mas que não deixam de investir em publicidade. Por que essas grandes empresas consolidadas continuam reforçando a sua marca, continuam mantendo o mercado publicitário como um dos seus principais investimentos? Se você olhar no ranking das empresas mais valiosas do mundo, você vai ver o quanto é indissociável o trabalho de comunicação do valor daquela marca. E valor do ponto de vista de negócios. Então, comunicação, trabalho de propaganda é um trabalho de geração de valor para a empresa. E valor significa ser mais desejado, vender mais o que você tem para vender, se diferenciar dos seus concorrentes. Então, não dá para não fazer. Essas empresas sabem o poder, essas que você citou e tantas outras, elas sabem o poder da comunicação e o poder da propaganda nas nossas vidas. Portanto, você não pode deixar de fazer. O que acontece é, quando você tem uma marca muito forte, em algum momento você teve uma razão para tornar-se forte, que foi um investimento em comunicação, etc. Depois você tem que esporadicamente ou cronometradamente acontecer e aparecer. Você não precisa ter uma frequência muito grande quando você já é uma marca consolidada. Agora, quando você é uma marca que precisa se consolidar, você tem que ter uma frequência muito grande, perdão. Então, essa é a relação. Você não pode deixar de se comunicar, senão você simplesmente desaparece da lembrança, da vida das pessoas. Então, essa é a razão. E os bastidores, né? Quem que tá por trás de tudo isso? Quem são as mentes pensantes? Porque quando a gente fala em agência, a gente imagina um lugar com pessoas. Mas quais são as funções? Quais que são as estratégias dentro de uma agência? Quando a gente pensa em agente de propaganda, imagina um monte de gente maluca, né? Também. Tomando café, falando termo em inglês. Comendo pizza, virando a madrugada, trabalhando. Esse imaginário, ele é parte verdade e parte mentira. Porque sim, a gente é criativo, mas é criativo para solucionar negócios. Então, se a gente for só criativo e não solucionar negócio, a gente é só um artista. E nós usamos a arte para transformar negócios. Então, num departamento de uma agência, nos departamentos de agência, assim, e aí tem hoje vários tipos e modelos de agência, mas os formatos são, você tem que ter uma área pensante antes de executar. Então, uma área de planejamento, uma área de pesquisa, uma área com antropólogos, uma área com arquitetos, uma área com multidisciplinas e profissionais para pensar aquele problema, qual é o caminho que a gente vai trazer. Depois você tem a equipe criativa, que são os redatores, as pessoas que vestem com o verbo, né? Tudo que a gente faz termina com palavras escritas, faladas e com imagens, né? E você tem as pessoas ligadas à arte, ao visual. Tem pessoas de tecnologia, depois para usar as redes, as plataformas. A gente tem na agência uma equipe de dev, né? Uma equipe de back-end, uma equipe que entende de código, né? Uma mini fábrica de softwares dentro da empresa. Então, essa parte de tecnologia é importante. Tem a parte de mídia. Então, como é que a gente faz para que essa informação chegue até as pessoas? Tem uma parte de BI, assim, como é que a gente administra, como é que a gente mostra se isso está performando, se isso está dando certo, se isso não está, se a gente tem que corrigir.
A gente tem a equipe de gestão de projetos, que é a interface com os nossos clientes, porque antes a gente chamava de atendimento, né? E eu costumo dizer que na agência, assim, todo mundo faz atendimento, né? Todo mundo tem que cuidar bem do cliente, né? Não é uma prerrogativa única, exclusivamente das pessoas de atendimento, né? Então, são gestores de projetos. As pessoas estão lá no front, recebendo, gerando demanda, administrando o tempo. E aí tem uma outra parte também dentro da agência de propaganda, que é a parte administrativa, como qualquer outra empresa. Você tem a área financeira, você tem a área de operações, você tem a área de processos, você tem a área de RH, de gestão de pessoas, de cultura. Um pouco disso. O nosso Band Negócios vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando sobre o mercado publicitário, os desafios para o futuro e o crescimento também dessa área tão importante para a economia aqui na nossa região. Continue conosco, tem muita informação para você aqui no Grupo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o Band Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV e portal bandmulti.com.br, num espaço para falarmos sobre o que acontece na economia da região metropolitana de Campinas, do interior de São Paulo como um todo, hoje destacando também o mercado publicitário. Tendo como nosso convidado Alexandre Bassoura, publicitário, fundador, CEO e estrategista criativo da Audaz, eleita agência do ano pelo Media Festival, que é considerada a maior premiação do mercado publicitário do interior. E nós falávamos no bloco anterior, Alexandre, das empresas multinacionais, das grandes marcas que a Audaz atende, e tem uma nova parceira recentemente também que é ligada à economia do nosso interior de São Paulo. Estou falando do Grupo São Vicente, considerado um dos maiores varejistas do interior. São 27 lojas, mais de 4.000 colaboradores e que agora passa a ter também a Audaz atendendo às contas. Como é que foi esse encontro entre Nova Odessa e, se não me engano, Americana, que é a sede do São Vicente? Não, a sede do São Vicente, ela nasceu, São Vicente, recentemente aberta, né? Eles convidaram várias agências. A propósito, são 27 lojas nas próximas semanas, uma nova loja em Cosmópolis sendo aberta, 20ª. Unidade entre dono da agência, o dono da empresa, as coisas fluem com mais facilidade também nas estratégias de comunicação? Sim, isso faz todas as que estão lá na minha... Porque todos os concorrentes, por exemplo, que participaram desse processo com a gente, são empresas competentes, né? Todos eles ali lutando por seu espaço, assim. Esse diferencial, eu entendo como um diferencial da agência, assim, de ser muito profundo na compreensão da minha interface, das pessoas. E quando eu falo pessoas, são pessoas em todos os níveis, né? O consumidor lá na ponta, que são os nossos clientes nas lojas, supermercados, São Vicente e Arena Atacado, e as pessoas na minha interface de trabalho, o proprietário, os diretores da companhia, a gerente de marketing, a Tatiana, que está lá na interface com a gente. Eu preciso entender, né, qual é a agenda dela, qual é o barato dela, né, o que é legal, o que não é legal, como é que eu vou deixá-la seguro.
Eu aprendi desde muito cedo que assim, vender é construir uma relação de confiança. Como é que eu construo uma relação de confiança com alguém se eu não conheço o que esse alguém deseja? Então eu preciso conhecer. É primordial. Então foi uma relação maravilhosa. O Marcos Cavicchioli é um cara incrível, um empreendedor maravilhoso. Eles são um exemplo de empreendedorismo para o Brasil, não só para o interior do nosso estado. Então entender a agenda dele, entender como ele pensa, entender e se conectar, né, verdadeiramente, genuinamente com o que eu faço é muito poderoso. Falando em conexão, como se conectar quando é uma marca assim como Hyundai e tudo mais, que é de âmbito nacional? Porque quando a gente fala em âmbito regional, a gente já conhece, é meio que todo mundo se conhece, você entende o hábito do consumidor. Como entregar para todas essas cidades, para um Brasil inteiro, ou às vezes até para uma marca internacional? Como alinhar esse conteúdo? Excelente pergunta, não é nada fácil. Imagina. Você precisa entender cada um desses locais, cada uma dessas regiões. A gente está com um desafio, por exemplo, nesse momento de uma operação com alemão, mas presente no mundo inteiro, e numa operação aqui na América do Sul. A gente vai abrir uma unidade nossa. Isso aqui, estou dando uma... Opa! Ai. Estou dando um furo, hein? Estou soltando. Vou soltar um furo aqui, hein? A gente vai abrir em breve uma operação no mercado argentino para atender toda a América do Sul. E a gente precisa de gente local. Então, uma das coisas que a gente fez foi olhar para esse mercado local, quais são os profissionais que estão lá, que conhecem, que têm o idioma fluente, domínio do idioma e conhecem o mercado. Então, respondendo a sua pergunta, é entender, mais uma vez, quais são as particularidades de cada um desses mercados em que a gente está operando, é fundamental. Nós estamos conversando com Alexandre Bassora, proprietário, publicitário, fundador, CEO, estrategista criativo da Audaz, falando, portanto, do crescimento também internacional agora da agência. E quando a gente olha para a publicidade brasileira, a gente vê Campinas como um dos mercados mais competitivos na publicidade ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, algumas outras cidades brasileiras. O que fez da região metropolitana de Campinas ser essa referência para atrair grandes marcas? Não é só uma questão de regionalização, não é só a posição geográfica. Publicitário campineiro, publicitário da região metropolitana, é criativo, é um cara diferenciado? É criativo, é forte, é obstinado, e quando eu entendo Campinas como uma RMC, né? A região metropolitana, né? Campinas e o nosso entorno, por exemplo, nas agências de Campinas, tem muita gente das cidades aqui vizinhas, né? que hoje trabalham home office ou trabalham em loco, não importa. A força de Campinas tem a ver com a força da cidade. Então tem uma proporcionalidade com os empresários que aqui estão, os negócios que aqui são construídos, e, portanto, se precisa de agências de propaganda que sejam tão competentes quanto. Eu costumo fazer uma comparação que é o seguinte, por exemplo, quão competente eu sou se eu fosse uma rede de TV? Eu sou a Band. Então, se eu fosse uma marca de chocolate, eu sou tão importante quanto a marca de chocolate que vem à nossa cabeça agora? Então, eu preciso ser tão bom fazendo aquilo que eu faço na propaganda quanto os meus clientes. Então, eu sou tão bom quanto a Hyundai ao vender carro fazendo propaganda? Eu sou tão bom quanto a ZF fazendo propaganda quanto ela vendendo autopeça? Então, essa é a correlação. Então, as agências, e elas vão se conectar, as agências vão se conectar com marcas onde ela tem essa afinidade, assim, ela é tão boa quanto as empresas com que ela se relaciona. Então, isso faz com que, naturalmente, você precise se profissionalizar. Você precisa ter uma pegada criativa, você precisa ter uma estrutura de negócios competentes, porque senão você não vai jogar o jogo. Então você vai, por mais que você deseje, que todo mundo deseja atender uma conta, eu tenho um super privilégio de ter os clientes que eu tenho em casa, né? Mas eu preciso ser tão competente. Será que eu sou tão competente quanto a rede de supermercados do Grupo São Vicente? Sim, senão eu não atenderia eles. Eu estou para a agência de propaganda como o Grupo São Vicente está para o universo supermercadista. Senão eu não atenderia eles. Senão eu teria uma desconexão entre o que eles são como empresa e eu como empresa também. Estamos aqui chegando à reta final do nosso bate-papo, mas
Dá tempo de mais uma pergunta de Nath Luquezzi. Ufa, marketing 360 é algo que está super em alta e a gente aqui trabalha no rádio, sabe a força da publicidade no rádio, televisão. Qual que é a importância da sua marca estar meio que onipresente em diversos meios de comunicação, não só na internet? Fundamental. Essa característica, assim, eu fui um cara que arrumou muita encrenca quando surgiram as agências especializadas em internet. Eu dizia assim, gente, como é que você vai se especializar em internet se as pessoas estão fora da internet também? Sim. Como é que você vai se especializar num assunto se as pessoas são plurais? Se as pessoas se comunicam em multiplataformas, elas estão expostas dos mais diferentes formas. Então, eu sempre acreditei na multidisciplinaridade da minha atuação. Eu sou um agnóstico de mídia e sempre acreditei na força do que for preciso para me comunicar com a minha audiência. A rádio, por exemplo, onde aqui nós estamos agora, é de um poder maravilhoso. A minha briga era também, surgiam coisas novas, parece que o que ficou para trás envelheceu. Não é verdade. Olha o poder da rádio para chegar nos mais diferentes pontos, assim. E a hora que for, né? Pode ser ao vivo, pode ser gravado, pode ser em casa, pode ser no trânsito, pode ser na academia, pode ser onde for. Cara, isso tem um imenso valor. Podcast hoje, que é super legal. O que é um podcast se não um produto similar à rádio? Não é? Se você não souber fazer rádio, você não sabe fazer o podcast e vice-versa. Então, entender essa multidisciplinaridade, até porque os clientes também olham para os clientes na omnicanalidade. O que é isso? Eu preciso sacar o meu cliente quando ele está na internet, consumindo o que eu tenho para vender, quando ele está na minha loja, consumindo o que eu tenho para vender, quando ele está em outros lugares onde eu posso saber o que ele está fazendo. Então, se a gente precisa entender o cliente do ponto de vista da omnicanalidade, eu entendo e eu acredito, uma agência de propaganda que entenda de todos os canais e que seja capaz e competente para entregar serviços em todos esses canais. É o que a gente faz na Audaz. Nós conversamos aqui no nosso Band Negócios com o Alexandre Bassora, da Audaz, agência do ano pelo Media Festival, principal premiação do mercado publicitário no interior. De Nova Odessa para o mundo. Agradecendo demais a sua presença aqui nos nossos estúdios, Alexandre. Sucesso nos novos desafios, sucesso também nessa empreitada internacional que você ficou sabendo em primeira mão aqui. Eu tentei me segurar, viu? Mas vocês são muito simpáticos, um excelente programa. Adorei estar aqui. Sucesso para todos nós, sucesso para vocês também, suas famílias. Muito obrigado por estar aqui. Nós é que agradecemos, Alexandre, e continue conosco, porque no Grupo Bandeirantes de Comunicação a notícia não para nunca. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, os colégios técnicos da Unicamp, o Cotuca em Campinas e o Cotil em Limeira, também vão ter cotas para pessoas com deficiência. A decisão foi aprovada na semana passada pelo Conselho Universitário da Unicamp. Cada curso vai reservar 2 vagas ou 5% do total quando houver vagas extras. E esses colégios
tem cerca de 3 mil alunos divididos em 34 cursos técnicos. Essa mudança busca ampliar a inclusão para alunos com deficiência que muitas vezes não conseguem entrar por causa do processo seletivo. Vale lembrar que as cotas sociais já existem desde 2021, ou seja, 70% das vagas são para quem veio da escola pública e 30% são para estudantes pretos, pardos e indígenas. O Cotuca em Campinas e o Cotil em Limeira são colégios técnicos públicos vinculados à Unicamp, que oferecem cursos técnicos e ensino médio integrado. Esses colégios visam oferecer uma formação profissional de alto nível, com ênfase em habilidades práticas e conhecimentos teóricos, preparando os alunos para o mercado de trabalho ou para a continuidade dos estudos na universidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcou 11 horas da manhã. Bom, mais cedo você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes um trecho da entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que deve apresentar hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um pacote de medidas para substituir a alta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Neste momento, é o presidente Lula quem fala em entrevista coletiva à imprensa e nós vamos a Brasília ouvir um trecho de qual é o tom dessa conversa, se está ligado ao IOF ou se tem outros assuntos em pauta nesta manhã de terça. A jogar em toda a força a Santa Casa, os prefeitos, os governadores, mas eu acho que em setembro ele já estará totalmente concluído e eu acho que será uma redenção para o povo mais humilde, que antigamente morria com uma receita de remédio na beira da cama, no criado, e não tinha dinheiro para comprar. Como a farmácia popular passou a distribuir, 41 remédios considerados, de uso contínuo para as pessoas então já não precisam morrer por conta do remédio, mas morrem por conta de uma consulta ao especialista. Porque quando ele sai da primeira consulta, ele vai marcar o especialista, demora 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí quando ele vai no especialista, precisa fazer uma ressonância magnética, mais 12 meses, 13 meses, e a doença não espera, e também a morte não espera. Então nós estamos dando a essas pessoas mais humildes o direito. E nós temos ainda 3 coisas para a gente lançar, que nós estamos trabalhando com muito carinho. É um programa de gás, que é quase que um gás na cesta básica das pessoas mais pobres desse país, porque não é justo a Petrobras vender um botijão de gás por R$37, saindo o gás de cozinha, sai da Petrobras por R$37, e muitas vezes ele chega em alguns estados a R$140, coitado do consumidor, R$120. Ou seja, não é possível. Então nós estamos tentando elaborar, está pronto o programa, nós vamos só escolher a data de lançar. Um outro programa que nós queremos lançar é um programa forte de reforma de casa, porque tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que já tem a casa, mas tem gente que quer fazer um quarto a mais, quer fazer uma garagem a mais, quer fazer uma cozinha a mais, quer fazer um banheiro a mais, e essa gente não tem crédito. Então nós vamos abrir uma linha de crédito para garantir que essas pessoas tenham acesso, às coisas que todo mundo tem direito a acesso, a fazer uma reforma, a fazer uma nova laje na sua casa. E também estamos trabalhando com muito afinco um programa de crédito para financiar motocicleta para os entregadores de comida desse país. Nós temos que cuidar não apenas da questão do crédito para ele comprar uma moto, mas nós temos que cuidar também de garantir que ele tem um lugar, para que ele possa fazer as necessidades básicas deles e para que ele possa, inclusive, se lavar, ele não tem efetivamente. Então nós queremos ver a gente dar o conforto a essas pessoas, e uma novidade que nós já estamos fazendo, que ninguém sabe, nem o Sidônio sabe, que é, em todas as concessões de estrada nesse país, haverá um lugar para os caminhoneiros descansarem, dormirem tranquilamente, com segurança, inclusive no programa, agora tem especialista, vai ter um programa de atendimento dos motoristas nesses estacionamentos.
Então, bom, dito tudo isso aqui do Brasil, da minha alegria com o que está acontecendo, da tristeza com a crise aviária, sabe, no Rio Grande do Sul, que cria um problema para nós, sabe, é sempre muito ruim, mas a gente tem que saber que a nossa responsabilidade aumenta quando a gente vira o maior exportador de carne, o maior exportador de frango, o maior exportador de carne suína. Nós temos que ter responsabilidade com cuidado daquilo que a gente cria. Quando a gente exporta, não somos nós que medimos as qualidades, são os compradores que exigem a qualidade. Então isso é triste, mas ao mesmo tempo eu também estou alegre porque eu vou para a França hoje à noite. É importante lembrar, faz 13 anos que o Brasil não faz uma visita de Estado à França. A última visita foi a presidenta Dilma Rousseff que fez. Então eu vou à França, vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia, certamente vamos discutir o massacre do exército de Israel à faixa de Gaza, certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul, certamente vamos discutir coisa na área da defesa, porque nós temos uma parceria na área do submarino nuclear. E ao mesmo tempo, depois de uma visita de Estado, das reuniões com Macron, eu vou ter uma reunião com os empresários brasileiros e franceses. Nós queremos vender o bom momento do Brasil aos empresários franceses para saber se é possível atraí-los a fazer mais investimentos ou parceria privada. Depois eu vou ao Principado de Mônaco fazer um debate com os empresários sobre a economia azul. Depois eu vou receber uma homenagem na Academia Francesa de Letra. Depois eu vou receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. Depois eu vou visitar a Prefeitura de Paris. Depois eu vou ter encontro com alguns políticos de Paris. Depois eu vou a Nice participar da Conferência dos Oceanos. Sabe? Feito tudo isso, cansadinho, eu volto para cá, para que no dia 12 ou 13 eu faço um encontro com os 15 países do Caribe que estão vindo para o Brasil, para que a gente possa discutir a geopolítica na América Latina e no Caribe. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivo, em coletiva de imprensa, direto de Brasília, tratando de diversos pontos, começando pelo final. O presidente Lula embarca hoje à noite para a França. Essa conferência que ele vai participar se chama Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Durante a visita, que vai se estender até segunda-feira, o presidente Lula vai se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron e eles planejam fazer uma declaração conjunta sobre as questões climáticas e assinar cerca de 20 acordos bilaterais, Brasil e França. E o que ele disse é verdade. Há 13 anos, um presidente brasileiro não viaja à França para acordos internacionais com aquele país. Lula vai chegar no momento em que a França passa por alguns protestos. Ontem, por exemplo, ativistas do Greenpeace roubaram a estátua de cera do presidente francês Emmanuel Macron num popular museu que existe lá na França. É uma estátua toda sorridente, assim, que foi colocada como protesto na frente da Embaixada da Rússia em Paris. A peça ficou junto com um cartaz que está escrito: "A Ucrânia se queima, o negócio continua". A manifestação principalmente contra as exportações de gás e fertilizantes da Rússia. Então, é um tema que o presidente Lula disse que vai ser discutido também com o líder francês, com o presidente daquele país. O presidente Lula falou também sobre uma linha de crédito para a compra de motos por parte de entregadores por aplicativo. Não é a primeira vez que ele toca nesse assunto. Em finalzinho de maio, dia 28, também conhecido como quarta-feira passada, o presidente Lula estava em um evento na Paraíba e ele disse que estava estudando uma linha de crédito para financiar moto para entregadores de comida para eles não passarem por privações. Hoje o presidente diz que já tem esse projeto. Então ele lança como uma ideia na última semana, hoje ele crava como algo que vai sair do papel e que nós vamos aguardar e acompanhar. E a abertura do que foi falado, quando a gente pegou já a resposta quase pela metade, o presidente Lula falava sobre o Farmácia Popular. O governo federal passou a enviar mensagens por aplicativo pelo WhatsApp.
ou também por caixa postal do aplicativo GovBR, mas pessoas recebem pelo Zap, para os cidadãos que usam o programa do Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro envio ocorreu para um grupo de hipertensos realizarem 3 retiradas de medicamentos nos últimos 12 meses no Farmácia Popular, e agora o governo vai enviar cerca de 270 mil mensagens por aplicativo, por WhatsApp, para que as pessoas não deixem passar a data ou prazo para retirar o medicamento que elas têm direito nas farmácias populares do Brasil. 11h09, a Nath Luquezzi está conosco aqui e, aliás, elogiada pelo ouvinte Edmilson, que diz: a Nath está inspirada hoje nas perguntas. Está sempre inspirada a Nath Luquezzi, nossa parceira de todos os dias aqui no Manhã Bandeirantes. Agora, Nath, a previsão do tempo ontem dizia o que sobre hoje? Dizia que hoje o tempo permaneceria estável. E a gente embarcou nessa. Seco, bem seco, né? Só se a gente secar a chuva, porque de fato pela madrugada veio aí essa chuva, esse chuvaréu todo. As precipitações foram geradas por uma circulação ciclônica de vento em médios níveis da atmosfera, ou seja, chuva chegou pela madrugada assustando a todos. Tanto que pela noite eu dei uma olhadinha e falei: ixi, vai chover. A chuva que cai então sobre Campinas e outras cidades do interior nesta terça-feira deve dar uma trégua amanhã, quarta-feira, mas retornar nos próximos dias. Então, essas condições, como eu disse, foram causadas pela passagem de áreas de instabilidades durante a madrugada, mas também pela passagem de uma frente fria pela costa paulista. Em Campinas, as precipitações desta terça-feira devem seguir o dia todo. Então, se você já saiu de casa, infelizmente não vai dar, mas quem ainda não saiu de casa, leve o guarda-chuva e há risco de temporais em algumas partes aqui do interior. Na quarta-feira, essas áreas de instabilidades, então amanhã, já se afastam, o sol e o tempo seco voltam a predominar, mas já na quinta-feira, novas áreas de instabilidade, de chuvas vindas do sul do Brasil se aproximam, e aí sim, a frente fria prevista para o nosso estado chega na sexta-feira, com uma passagem rápida pelo litoral, mas ainda sem provocar muitas precipitações. Os reflexos vão ser mais sentidos mesmo no finalzão de semana. Então, durante o primeiro fim de semana de junho, novas áreas de instabilidade se espalharão por todo o estado e podem trazer chuva. Mas e o frio intenso no estado? Quando que chega? Não precisa. Quando que chega esse frio extremo, né? Entre um evento e outro de instabilidade, nós aqui do estado vamos ter dias ainda com sol e até calor à tarde. Mas nos dias de chuva, instabilidade, nebulosidade, aí sim a temperatura fica amena por várias horas. Nos próximos dias, São Paulo não terá frio intensos, mas as noites são geladas, como no fim da semana passada. Mas a grande variação mesmo da temperatura de um dia para o outro pode incomodar muita gente. Então, frio extremo mais pro final do mês. Por enquanto, só chuva mesmo. Mas já volta o calorão. Ah, sim. Brasil é Brasil, né? Sempre calor. E tem pesquisa sendo feita pela Unicamp sobre o fenômeno das ilhas de calor. Esse foi um trabalho realizado no Instituto de Geociências da Unicamp, que analisou o fenômeno da ilha de calor urbana, é o termo correto, ICU. Uma área de temperaturas mais altas quando comparada com áreas rurais. Ocorreu com maior intensidade no inverno, estação mais seca do ano. E como foi feito esse estudo? O que foi identificado a respeito de áreas arborizadas em relação àquelas que o asfalto já tomou conta de tudo? Missão para a repórter Lucimeire Ramalho, que conversou com a professora Priscila Coutre, orientadora da pesquisa e diretora do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, e ainda falou com a Larissa Zezo, que é pesquisadora de doutorado no Instituto de Geociências. São duas das responsáveis por essa pesquisa que a gente vai saber os resultados a partir de agora. A pesquisa realizada em Indaiatuba monitorou 10 pontos da cidade, alguns com muitas árvores e outros com quase nada. O foco é entender os diferentes níveis de temperatura em uma mesma cidade. Para levantar esses dados foram usados estes sensores, construídos especialmente para o estudo. Nós espalhamos esses sensores em 10 pontos. E esses 10 pontos, cada um dos pontos tem um tipo de uso do solo. Então, tem pontos que tem mais área verde, tem pontos que tem menos área verde. E aí a gente queria ver como mudava entre um ponto e outro.
E foi com as informações colhidas pelos sensores que as pesquisadoras chegaram a números que chamaram a atenção. Em 2 áreas do município, com diferentes tipos do uso do solo, em uma distância de 3,7 km, a diferença de temperatura ficou em 6,7 graus. Em Indaiatuba, no caso, a gente consegue falar que a sazonalidade é um ponto que destaca essas diferenças de temperatura, assim como a diferença entre o que é urbanizado e o que é vegetação natural. Áreas que têm muitos prédios, diferentes construções, elas vão ser mais quentes, naturalmente, enquanto que outras áreas com vegetação natural vão ser um pouco mais frescas. E o problema é que essa diferença de temperatura vai muito além do desconforto por causa do calor. A saúde sente, o desconforto aparece. Por isso a importância de ter nas mãos esses dados e colocar em prática ações para reverter esse cenário. Principalmente na população que é mais vulnerável, como os jovens e também os idosos, porque o tempo já está seco durante o inverno. Tem esse calor, maior em algumas áreas e, além disso, a concentração de poluentes acaba também sendo um fator chave. O estudo é importante também para demonstrar esta diferença de temperatura em cidades menores. Isso porque a maioria dos estudos é feita em cidades com mais habitantes. Os dados utilizados na pesquisa foram do ano de 2022, mas foram monitorados também 2023 e 2024. E estas informações vão ser utilizadas para uma próxima fase do estudo. O que a gente espera, Que esses dados eles sirvam de subsídio para que a gente entenda que é importante na cidade a gente ter blocos de árvores, para que elas consigam ajudar aí no que a gente sente ao longo de vários bairros. 11 horas da manhã, 15 minutos. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte, quem está conosco desde cedo, acompanhando esta edição do Manhã Bandeirantes. Agradecendo aqui ao Edson Elias, que está desde cedinho acompanhando também o Jornal Gente. Ele questiona por que ninguém foi preso ainda pelas fraudes do INSS. Podia fazer igual aqueles placares, aquelas placonas que tem empresa, Estamos há tantos dias trabalhando sem acidentes. Estamos há tantos dias falando do golpe do INSS sem ninguém preso. A mensagem que chega do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, um abraço para você. A gente falava mais cedo sobre as mudanças também no mercado digital para publicidade e ele cita aqui também no setor de RH. Acredito que quase 100% da divulgação das vagas hoje em dia são feitas através das redes sociais. É verdade, rede social é hoje um caminho sem volta para a comunicação e que, se bem utilizada, é uma ótima ferramenta. Não pode ser usada indiscriminadamente e principalmente de maneira criminosa. Aí é que é o problema. Aliás, Nath, você que também é produtora de conteúdo pelas redes sociais, uma dúvida que eu sei que muita gente tem: story e feed. Aquele vídeo que você deixa publicado ou aquele vídeo de 24 horas que depois sumiu. Como saber qual a hora de publicar qual um deles? Olha, é um desafio. Você vai primeiro conhecendo o seu público, Primeiro você tem que ver o horário. Geralmente o meu público ele é mais assíduo pela manhã. Então você vai observando, é uma questão de observação. Mas o vídeo para feed é um grande desafio, viu? Não é um negócio fácil, não. E tirando a edição, tudo mais, então eu acho que, na verdade, rede social, todo mundo fala que existe uma fórmula secreta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada dia é um dia e mesmo que você produza um conteúdo interessante, relevante, muitas das vezes o algoritmo não quer entregar. Então, um meio, a rede social é um meio de comunicação, muitas das vezes até ingrato. Aqui quem está mandando um abraço para você é o Marco Silva Bedin. Mande um grande abraço à sua companheira de Band e pergunta: Lucchesi, é italiano? É italiano. Italiano... Acho que... Eu não me lembro de onde, mas o meu primo fez toda a árvore genealógica, depois eu vou perguntar. Italiano, mas não são 2 Cs, como é o original. Quando o meu bisavô chegou no Brasil, eles tiraram um C, e aí ficou Lucchesi mesmo. E é com I no final ou com E? Com I. Já passou o arroba também, já para passar o seguidor? Se já quiserem que tá me seguir à vontade, Nath Lucchesi, com I, Nath com I, Lucchesi. Sigam lá, estamos aí tentando, Não é fácil não, viu? Não é uma fórmula secreta, mas a gente faz com bastante carinho. Tem mensagem de áudio chegando, nós compartilhamos também com o nosso ouvinte.
Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Band Amigos. E a Carla Zambelli, hein? Fugiu, disse que foi fazer tratamento na Europa, fugiu depois de ser condenada à cadeia. Ô, turminha de direita, hein? Sempre fugindo, sempre fugindo. Deputada Tandy Negrão. Muito obrigado. Um abraço pro DJ Ale e pro meu amigo Jefferson Feliciano. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, afirmou que deixou o Brasil, está em Portugal e vai pedir afastamento do cargo. Diz que já está fora do país há alguns dias. Isso em uma entrevista à Rádio Auriverde. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em maio e também condenada à perda do mandato. A deputada foi acusada de invadir os sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Carla Zambelli estava com o passaporte, não havia mandado de prisão em aberto ainda, é aquela condenação que está seguindo o trâmite em julgado. E o documento chegou a ser apreendido por determinação do ministro Alexandre de Moraes em 2023, mas foi devolvido. E ela agora foi para a Europa. A avaliação de algumas fontes do Supremo Tribunal Federal é que ela não teria impedimento para viajar, mas o ministro Alexandre de Moraes ainda pode avaliar o caso, eventualmente determinar outras medidas como uma possível prisão por fuga. Ela saiu do Brasil, segundo a própria parlamentar, para fazer tratamento médico, mas que vai pedir licença do mandato na Câmara, como fez também Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ela diz que vai se basear na Europa, porque tem cidadania europeia, e negou que esteja abandonando o país. Aspas para Carla Zambelli. Gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país. Muito pelo contrário, é resistir. É continuar falando o que eu quero falar. Zambelli foi condenada, repito, a 10 anos de prisão em regime fechado. E não é nem pelo fato que aconteceu na véspera da eleição de 2022, quando ela correu atrás de um eleitor do então candidato Lula, amada pelas ruas de São Paulo. É por uma outra história muito mais séria, não que essa não fosse também, mas invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, sendo ela uma autoridade, uma deputada. Então, por isso, essa condenação que ela teve também. Até aqui, ainda não levando Carla Zambelli para trás das grades. Zambelli ainda responde a uma outra ação penal, essa sim, por porte ilegal de arma e constrangimento armado por ter perseguido um homem com uma pistola nas ruas de São Paulo na véspera do segundo turno das eleições de 2022. O julgamento já tem maioria pela condenação, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Às 11 horas e 22 minutos, tem mais mensagem aqui? Tem mais mensagem. Nath, hoje você tá fazendo a festa aqui, nós. Tá? Porque o Edmilson, ele que te elogiou agora há pouco, muito obrigada. Diz: Dia dos Namorados chegando, quero dar um perfume para minha esposa e eterna namorada. E ele quer conhecer os perfumes Nath Luquezzi. Muito bem. Mas hoje vai ter que ter uma caixa registradora aqui. Por favor. Hoje o jabá Por favor. E eu gosto, né, gente? Só não vendo minha mãe porque não dá. Mas, olha, os perfumes são bons demais da conta. Aproveite, viu? Eu tenho certeza que sua esposa vai gostar. São 3 fragrâncias. Põe a caixa registradora mais uma vez. Por favor, gente. No seu Instagram dá pra achar o caminho? Com certeza. Nath Luquezzi, vocês me acham por lá. Mas é bom mesmo o perfume? É bom mesmo. Muito bom. Produto artesanal, Heitor. A participação aqui também dos nossos ouvintes, agradecendo ao Carlos, final do telefone 0363. Tá falando aqui também do noticiário esportivo, que daqui a pouco vai ser o destaque na programação da RB. Nath Luquezzi, uma informação importante que chega neste momento para você que está se preparando para almoçar. Depois do almoço vem aquele cafezinho. Café que tá caro, mas olha essa notícia, presta atenção no que a Nath vai te contar agora. A Anvisa está proibindo venda de marcas após a identificação de uma toxina em alguns produtos. Conta pra gente mais sobre essa história, por favor, e a gente vai dar a lista desses produtos que estão também até aqui
proibidos de venda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Nath. Proibida a fabricação, a venda, a distribuição e fabricação de 3 marcas de pó para preparo de café, conhecidos como café fake, né? Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, então no caso ontem. O órgão emitiu a proibição das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial. Então, Melissa, Pingo Preto e Oficial. A razão para a proibição das marcas de café fake, segundo a Anvisa, ocorre pela presença de ocratoxina A, uma substância imprópria para o consumo humano. E essa toxina é produzida por fungos e pode contaminar alimentos como cereais, cafés, podendo causar doenças renais. As marcas já haviam sido desclassificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em março deste ano por serem impróprias para consumo. A Anvisa também identificou matérias estranhas e impurezas, alegando que estão denominadas incorretamente no rótulo como polpa de café e café torrado e moído. Também foi identificada a contaminação no produto acabado, identificando falhas nas boas práticas no processo de seleção de matérias-primas, produção e controle de qualidade do produto acabado. Além disso, a Anvisa alerta aí para que a denominação errada para induzir o consumidor a comprar o produto, achando que é café de verdade. Então agora todos os lotes dessas marcas deverão ser recolhidos. Isso é um fenômeno que a gente está vendo nos supermercados. É um produto que não é exatamente aquilo que você está procurando. Tem um chocolate, por exemplo, que ele é mais barato do que os outros. É uma marca conhecida, é uma marca que tem bombom dentro da caixinha daquela mesma empresa, uma embalagem roxinha. Preste atenção que o preço está muito mais barato. Então, a barra de chocolate tá ali um preço de uns R$7 mais ou menos. Essa daí tá R$3,50, R$4. Você vai com um olhão assim, falando, meu Deus, lindo, maravilhoso. Aí quando você vai ver a descrição do produto, tá lá, doce sabor chocolate, barra sabor chocolate. Sabor chocolate não é chocolate. O mesmo vale para requeijão, para leite condensado, para tantos produtos que a gente acha que está comprando exatamente aquilo, mas ele é um genérico que lembra o sabor e aí parece que o produto está mais barato. Isso está acontecendo demais, demais. Você tá crente que você está comprando algo que não é bem aquilo. É obrigatório a marca descrever exatamente o que está sendo vendido na embalagem, mas não necessariamente gritando na sua cara. Então fique muito atento, muito atenta quando for fazer compra. Viu que tem o requeijão tá ali a média de preço R$7,80, R$8, R$9. Tá caro o requeijão. Muito caro. R$9 um potinho de requeijão. Aí tem um que tá R$4,50, R$5. Você vai ver, ele tá lá, composto sabor requeijão. E aí depois... Não existe almoço grátis, não. Mas o do chocolate tá gritando na cara de todo mundo. Como o preço do chocolate tá muito caro, eles criam aquele hidrogenado com aquele sabor de manteiga na boca... E que depois dá uma dorzinha de barriga, Exatamente. Viu, Nath? Uma última mensagem aqui agradecendo o Xandinho, que está conosco pelo nosso canal do YouTube. Olá, Heitor e amigos ouvintes da RB. A Nath, achou o guarda-chuva fácil hoje ou não, Nath? Hoje eu não precisei, cheguei antes da chuva. Chegou cedo, hein? Cheguei bem cedo. Você madrugou aqui, Hoje então. madruguei, cheguei antes da chuva. E já preparando o Band Mulher, Sim. que 1h30 da tarde será a atração na tela da Band, ao lado da Lari Lopes, hoje com quais assuntos? Hoje a gente vai falar de um esporte, que é o polydance, que eu acho dificílimo. Vamos conversar com uma especialista hoje, com uma professora muito renomada, muito premiada. E também vamos falar sobre desenvolvimento infantil e conhecer um novo desenho aí que vai para as plataformas digital, coisa mais fofa do mundo. E claro, o babado do mundo dos famosos. Então espero você às 1h30 da tarde. Agradecendo ao Adriano Vermelho, que também está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, e a você, que a partir de agora fica com o noticiário esportivo com Carlos Henrique, dentro do Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Os trabalhos técnicos desta edição do Manhã Bandeirantes foram de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. A gente volta amanhã às 10 horas da manhã. Continue na RB. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você